Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Estamos aqui na última quinta-feira dessas 5 quintas-feiras que trabalhamos o tema sobre a obra de Cristo, né? Lembrando que nós estamos falando sobre crescendo em amor por Jesus e nada melhor do que verificar o que Ele fez, toda a obra do Senhor Jesus. No primeiro encontro eu falei sobre a expiação, né? A causa e a necessidade da expiação. No segundo encontro eu falei sobre as atitudes de Cristo para executar a expiação. Eu falei sobre o sofrimento dele, por exemplo, naquele curso. E hoje estamos terminando também, falamos sobre os ofícios de Cristo, né? Falamos sobre como sacerdote, como profeta, como sacerdote e hoje como rei. E no final vou fazer um resumo desses 3 ofícios. Então, se você não participou, fique até o final, porque vai ser uma conclusão muito legal. E combine com alguém aí, ligue para alguém, pegue o papel para começar a anotar os textos bíblicos e tudo que você vai aprender hoje sobre esse ofício tão lindo de Cristo, que é rei. Não é? Vamos começar então, Jesus Cristo como rei. Não é possível compreender os ofícios de Jesus somente na perspectiva terrena. Não. Sua vida e seu ministério seguem uma ordem atemporal, ou seja, ele continua sendo, não é? Por isso diz o escritor aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Para compreender Jesus como rei, é preciso juntar sua história na vida da terra e continuar acompanhando depois da ascensão aos céus, até o cumprimento da sua volta, né, da sua promessa de voltar. Nós precisamos acompanhar isso. Jesus é rei de um reino eterno. Não é um reino temporal, mas eterno. Assim que iniciou o seu ministério terreno, ele anunciou a chegada do reino celestial. Lá em Mateus 10:7, ele diz, está próximo o reino dos céus, ou é chegado o reino dos céus. Mateus emprega mais a palavra céus do que Deus, para referir-se ao reino. Ele fala muito sobre isso. E ele não está diferenciando uma coisa da outra, não. Apenas restringindo o uso do nome Deus, porque os judeus não gostavam de repeti-lo por uma questão de honra, de respeito, como no 4º mandamento está escrito, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lá em Êxodo 20, versículo 7. O tema reino de Deus espalha-se por toda a Bíblia e tem implicações sérias. E para tratar do reino de Deus na sua natureza, sua extensão e os tempos da sua manifestação. O reino de Deus abrange o domínio do Criador sobre a natureza, abrange a nação de Israel, o estado dos salvos em Cristo, a vida da igreja. Sim, as virtudes cristãs, a manifestação do Messias e o futuro governo de Deus. Então, quando Jesus nasceu, presta atenção nisso aqui, quando Jesus nasceu, a nação estava sob o domínio romano. Quem mandava era um imperador, mas havia um rei da dinastia dos Herodes, que nós ouvimos muito falar sobre os Herodes. Ao todo foram 5 reis com esse título de Herodes. A nação mais do que nunca ansiava pela chegada do seu Messias, o Messias prometido pelos profetas. Todos alimentavam a esperança de que o ungido fosse rei, nascido da casa de Davi e os livrasse do jugo dos estrangeiros de uma vez para todas, né? De uma vez para sempre. Quando os magos vieram do Oriente, você lembra dessa história do nascimento de Jesus? Quando eles vieram do Oriente a Jerusalém, em busca de Jesus, eles perguntaram assim, está registrado em Mateus, capítulo 2, versículo 2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Por serem conhecedores das profecias messiânicas por serem conhecidas as profecias messiânicas e por estarem sob a orientação de uma estrela, estavam também certos de que o Messias, que havia nascido, era o rei dos judeus. Se Jesus era Messias, ele era o rei dos judeus. O rei Herodes respondia pela nação perante o imperador romano. Ele era um homem duro, severo, sem misericórdia, mas conhecia muito bem a história dos judeus, não só porque ele era um judeu,
um judeu, mas também porque ele descendia de uma família de sacerdotes, cuja linhagem procedia da família dos Hasmoneanos, é esse o nome. Inclusive está na Bíblia, aliás, está na Bíblia da ordem que ele era, da ordem de Jeoiaribe. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 7. Ele era um homem obcecado pelo poder e, ao ouvir a pergunta dos magos do Oriente sobre o rei nascido, ele perturbou-se, porque ele sabia muito bem, como todo judeu sabia, que um dia o Messias viria. E quando viesse, ele seria o rei. Então, a ordem de matar os meninos de 2 anos para baixo pressupõe que, àquela altura, Jesus já tivesse mais ou menos beirando 2 anos de idade, como está em Mateus 2,16, mas também revela esse coração duro e rude que não queria perder o seu trono. A recusa de um reino terreno. Dos 4 evangelhos, o que mais enfatiza o reino de Deus é o evangelho de Mateus. Sua abordagem acerca do reino serve para testificar o fato de que Jesus é o Messias, tão aguardado pelos judeus, conforme as antigas profecias. Se Jesus é o Messias, logo ele é também o rei da linhagem de Davi. Todos nós sabemos, entretanto, que os judeus recusaram e até hoje recusam aceitar Jesus como esse rei Messias. Como pode alguém que anuncia a chegada de um reino, não querer ser um rei, ao mesmo tempo queixar-se dos que não o conheciam como rei? Chega a parecer uma contradição, mas o assunto é muito mais abrangente do que se possa imaginar. Então, a pergunta que se faz, e eu quero ajudar a você a entender, afinal, Jesus é rei ou não é rei? Então, vamos a isso? Se Jesus, de fato, ele era o Messias, então ele era também o rei dos judeus. E se era o rei dos judeus, por que então ele fugiu quando quiseram entronizá-lo como rei? Diz o texto de João, capítulo 6, versículo 15, faço questão de ler para você. Sabendo, pois, Jesus, que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, ou seja, não era a primeira vez que o fazia isso, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus, de fato, é o Messias, era o Messias. Aceitando os judeus ou não, ele é o Messias. Os argumentos favoráveis são convincentes e os contrários simplesmente frutos de talvez uma imaginação ou uma expectativa mal elaborada acerca do Messias. Quando inquirido se ele era rei dos reis, rei dos judeus, ele respondeu com uma pergunta. Se eu disser que sim, está em Lucas 22, versículos 67 e 68. Se eu disser que sim, vocês acreditarão em mim e me soltarão. Ou, em algumas versões, e vocês acreditarão nisso? Se eu disser que sim, vocês acreditarão em mim e soltarão? Jesus sabia que os judeus não estavam prontos para recebê-lo como rei. Não estavam prontos para compreendê-lo como rei. Por isso, declarou, o meu reino não é deste mundo. João 18, 36. Porquanto não é mais certo, segundo as Escrituras, do que Cristo como rei. E, consequentemente, se quisermos reter a verdade acerca dele e da sua obra, então teremos que considerá-lo como tal em nossa teologia, em nossa religião, diz Rod, um grande escritor. Apesar da certeza de que ele era o Messias, Jesus não se projetou como rei na terra, impedindo, inclusive, que os seus seguidores fizessem isso. Os judeus cometeram vários equívocos acerca do Messias. Suas expectativas a respeito dele não correspondiam inteiramente com a verdade.
Para os judeus, o reinado do Messias os levaria à posição de vantagem perante os demais povos da terra. Então, eles alimentavam essa expectativa de ter o Messias, né? O Messias como rei terreno. Com certeza, a maior expectativa dos judeus não era o rei das nações, o rei da terra apenas, mas o rei do universo. Eles não tinham essa expectativa. Eles queriam que o seu problema terreno fosse resolvido. Até mesmo alguns dos seus discípulos não escondiam isso. Essa ideia, como Tiago e João, quando eles pediram, que está registrado em Marcos 10, 37, quando eles pediram para Jesus que um sentasse à sua direita, à sua esquerda, que eles gozassem de uma posição melhor no reino do Senhor Jesus, e depois a mãe deles também foi e pediu para Jesus que pensasse sobre isso, em colocá-los, né, os seus filhos, um à sua direita e à sua esquerda. Era a ideia que alguns discípulos tinham de um reino terreno. Após a primeira multiplicação dos pães e peixes, o povo queria a todo custo, não é, a promover Jesus como rei, mas ele escapou da multidão, como está escrito no texto que eu acabei de ler para vocês em João 6,15. Agora, suas declarações sobre o seu reino, as declarações de Jesus sobre o seu reino. Jesus deixou bem claro que o seu reino era de outra ordem, superior à terra, e mais ainda, teria quem lutasse por ele para colocá-lo sobre um trono, se assim quisessem, mas esse não era o caso, não. Você pode ver isso em João 18:36, em Mateus 2:2, em João 6:15, que eu acabei de ler, em Lucas 19:38, em 22:69, em João 19:19 você vê isso, em Mateus 6:10 você vê isso, até em Apocalipse 19:16, ele como rei. Esses textos identificam a realeza de Cristo. Então, eu vou até repetir os endereços, porque eu falei rápido e talvez você não tenha anotado. João 18:36. Mateus 2:2, e você anota também Mateus 6:10. Também João 6:15. Você anota o texto de Lucas 19:38 e também 22:69, também de Lucas. E João 19:19. E para terminar, Apocalipse 19:16, porque esses textos identificam a realeza de Cristo. Eu vou dizer para você como é que eles identificam. Eles variam entre as expectativas a respeito deles geradas pelas profecias, tais como o anúncio pelos magos do Oriente, lá em Mateus 2:2, mas ainda a chegada de um reino espiritual, no texto de Lucas 19:38 e também 22:69, a precipitação do povo em querer entronizá-lo, no texto que eu li para vocês de João 6:15, a respeito do reinado de Cristo pelas autoridades do Sinédrio, está lá em Lucas 22:67-71, e a condenação jurídica, isso aqui é muito sério, que o levou à morte, e eu vou fazer questão de ler para você em João 19:19, porque eu vou abordar sobre isso já, não é a condenação de Jesus. Em 19:19 está dito assim: Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Reis. Qual foi o argumento para condenar Jesus à cruz? Foi que ele estava sendo intitulado pelo povo e ele mesmo dizia a respeito de si que ele era o rei dos judeus. E você vê isso lá em Apocalipse 19:16. Pretextos para a sua condenação, que eu vou tratar agora. Os judeus procuravam, de todas as formas, arranjar qualquer justificativa que incriminasse Jesus. Por fim, exploraram o fato de ele aceitar ser aclamado rei pelo povo. É isso mesmo. Nada mais que suficiente para o rei Herodes, nada mais que respondia perante o Império Romano. Não é? Isso bastava para que o condenassem. Não acharam mais nada, zombaram de Jesus, não é? Subtenderam-no a um espetáculo de ridículo, oferecendo por cetro uma cana,
e por coroa de ouro cavrejada de pedras preciosas, uma coroa de espinhos na sua cabeça. Mateus 27, 29. Assim, um motivo jurídico da época que levou Jesus a ser julgado, condenado à morte, foi o fato de ele ser aclamado rei dos judeus pelo povo. Sua sentença foi colocada em cima da cruz, como eu li o texto de João 19, 19, colocaram na cruz o título Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mais uma vez o equívoco, Jesus era rei sim, mas não como eles pensavam que fosse. Jesus era muito mais, e hoje nós entendemos isso. Eu quero falar algumas coisas sobre esse reino, um reino de justiça. A igreja primitiva tinha plena consciência do significado do reino espiritual manifesto por Jesus. Seu reino não é feito de guerra, mas de justiça e paz e alegria no Espírito Santo, como está em Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Um reino de reis. Presta atenção. Todos os que pertencem a este reino são feitos reis. Está em Apocalipse 19, 16, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Daí Jesus ser chamado o Rei dos Reis, porque ele é rei de um reino de reis. Um reino ao lado do Pai. Após a ressurreição, Jesus ascendeu aos céus e assentou-se à direita do trono do Pai. Diz o texto de Lucas 22, 69. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Eu quero ler com você em Hebreus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Hebreus 3, 1, versículo 3. No primeiro capítulo de Hebreus, no versículo 3, diz assim, ó, ele que é o esplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra e seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vai para o capítulo 8, agora no versículo 1, ora, diz assim, em Hebreus 8, versículo 1, ora, a essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Quem senta no trono é rei, onde ele permanece para sempre, aleluia. Como disse, eu quero ler também 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25, que diz sobre esse trono, esse rei. Versículos 25 diz assim, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos, diz o texto, debaixo dos seus pés. Esse é Jesus. Jesus ensinou os discípulos a orarem pela manifestação do reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto no céu, tanto na terra como no céu, em Mateus 6,10. Então ele é um reino ao lado do Pai, e é um reino de reis, como nós já vimos, mas também é um reino futuro. Hoje, o reino espiritual de Cristo é conhecido pela igreja. Na verdade, deve ser conhecido pela igreja, porém, o seu reino virá em sua plenitude. Depois que o Senhor levar a igreja e retornar com ela, é futuro. Quando Cristo, Colossenses capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Participarão desse reino, não é? Cada um de nós participaremos desse reino, quem for remido. Participarão desse reino quem for remido, quem for considerado digno e quem for declarado santo, ou seja, filho de Deus. Se você tiver Jesus como o seu rei, você vai ser também participante desse reino.
um reino futuro. Jesus, conhecidamente um rei. Presta atenção nisso. Não há como não aceitar que, com a vinda de Jesus ao mundo, ele manifestou a chegada de um reino espiritual. Mateus capítulo 10, versículo 7. Houve conhecidamente do seu reinado pela população. Você vê lá em Lucas 19, 38 e 22, 69. São versículos que nós estamos repetindo que são importantes. A precipitação do povo em querer entronizá-lo comprova isto, como eu li lá em João 6,15. Até mesmo a rejeição do seu reinado pelas autoridades. Lá em Lucas 22, 67, 71, até 71, na condenação, eles fazem aquilo, mas eles rejeitam Jesus como rei. A condenação jurídica que o levou à morte. Lá em João 19, 19, como eu já li para vocês, que em cima da cruz colocaram a esse Nazareno, rei dos judeus. A oração pela vinda plena do reino, em Mateus 6,17, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a manifestação definitiva de Cristo, eu quero ler agora, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 16. Você vai comigo nesse texto? Quero ler agora. E tendo no seu manto, diz o texto, e na sua coxa, tem gente que usa isso aqui para fazer, como é que chama aquilo que faz na pele? Fazer tatuagem. Tem gente que diz, Jesus fez tatuagem, não tem nada a ver com isso. Mas vou ler de novo. Versículo 16 do capítulo 19 de Apocalipse. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Esse é o nosso Rei, aleluia! Tudo isso forma um conjunto de evidências de seu reino eterno, no seu reino eterno. Até aqui toda essa informação foi muito coletada do livro do pastor Walter Brunelli. Mas agora eu vou fazer uma conclusão. Eu quero fazer uma conclusão do papel de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Quero que você preste muita atenção. Isso aqui é um texto tirado do livro do Wayne Grudem. Texto muito fantástico e esclarecedor para mim e para você. Nosso papel como também sacerdote, profeta, sacerdote e rei. Diz assim o texto. Se olharmos para a situação de Adão antes da queda e para a nossa situação futura com Cristo no céu, por toda a eternidade, poderemos ver como esses papéis de profeta, sacerdote e rei têm paralelo com a experiência que Deus originalmente pretendia que o homem tivesse tivesse cumprido, cumprido na nossa vida no céu. Vou repetir essa frase que ela é importante. A experiência que Deus originalmente pretendia que o homem tivesse e seriam cumpridas na nossa vida e no céu. Isso é importante. Você vai entender. No Jardim do Éden, presta atenção. No Jardim do Éden, Adão era profeta. Como assim, pastor? No sentido de que ele possuía o verdadeiro conhecimento de Deus. E sempre quando ele falava de Deus, ele era fidedigno a respeito de Deus. Então ele era um profeta. E da sua criação, ele tinha palavras proféticas, porque ele tinha esse ofício profético, Adão. Adão também era um sacerdote, no sentido de que ele podia oferecer livre e espontaneamente orações e louvores a Deus. Ele tinha acesso ao Senhor. Não havia necessidade de um sacrifício para pagar pecados. Mas, em outro sentido de sacrifício, o trabalho de Adão e Eva seria oferecido a Deus em gratidão e ação de graças. E assim teria sido um sacrifício do tipo registrado em Hebreus 13:15, oferecer sacrifícios ao Senhor. Adão e Eva eram também reis, anota isso, ou rei e rainha, no sentido de que receberam o domínio
e autoridade sobre a criação. Você lembra lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27, 28, que eles tinham domínio sobre todas as espécies, todos os animais, sobre toda a terra, eles tinham todo o domínio. Só que após a entrada do pecado no mundo, os seres humanos caíram, tornaram-se decaídos e não mais exerciam a função de profetas, pois acreditavam em falsas informações acerca de Deus. Faz sentido para você? Eles começaram a ter uma outra noção, falavam falsamente de outros deuses, inclusive, e falavam falsamente um para os outros. Não tinham acesso sacerdotal a Deus, ou seja, pois o pecado os havia afastado da presença de Deus, perderam o ofício de sacerdote. Em vez de reger a criação como reis, estavam sujeitos aos rigores da criação e eram tiranizados por inundações, secas e terra improdutiva. Tudo isso é fruto do pecado, bem como por tiranos humanos, porque o homem perdeu o controle. O mal entrou no coração do homem e começaram a ser regidos por homens maus. O caráter nobre do homem, como Deus o havia criado, de ser verdadeiro profeta, sacerdote e rei, perdeu-se com o pecado. Houve uma recuperação parcial de pureza desses três papéis na instituição dos cargos de profeta, sacerdote e rei no reino de Israel. De tempos em tempos, homens piedosos e ímpios, homens piedosos exerciam esses ofícios. E você vê isso no decorrer do tempo. Nós encontramos Abraão, encontramos José, encontramos outros homens, encontramos Moisés, encontramos Josué na época dos juízes. Você vê lá sempre, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor, o povo fez o que era mal perante os olhos de Deus. E aí Deus levantava um juiz, e ele exercia esse papel. Ele exercia o papel de sacerdote, ele exercia o papel de profeta, sacerdote e rei. Então a gente via isso de forma recuperada, de forma parcial, não era plena, mas eles exerciam esse papel. Ok? Então eles exerciam de forma ou outra, mas havia também, naquela época, falsos profetas, falsos sacerdotes desonestos e reis ímpios. Inclusive reis de Israel que foram ímpios. E a pureza original e a santidade das quais Deus pretendia que o homem cumprisse esses ofícios jamais foram vistos plenamente. Mas quando Cristo veio, vimos pela primeira vez o cumprimento desses três papéis, uma vez que ele foi profeta verdadeiro, porque ele manifestou mais plenamente a palavra de Deus para nós. Na verdade, ele foi a encarnação da palavra de Deus, o perfeito sumo sacerdote, porque ele ofereceu o sacrifício supremo pelos pecados e que aproximou o povo de Deus e o verdadeiro e justo rei do universo, que reinara eternamente com um cetro de retidão sobre o novo céu e a nova terra. Mas, surpreendentemente, isso é demais, nós, como cristãos, ainda hoje, começamos a imitar Cristo em cada um desses papéis. Apesar de serem subordinação a Ele, temos um papel profético. Eu disse isso no decorrer dessas semanas, eu repito. Temos um papel profético. Cuidado com a sua boca, cuidado com o que você fala, quais são as palavras, se são de vida ou de morte. A palavra de profeta, ao modelo do coração de Deus, é para trazer vida. À medida que proclamamos o evangelho ao mundo, trazendo assim a palavra salvadora de Cristo às pessoas, nós exercemos o papel profético. Oh, glória a Deus! De fato, sempre que falamos fidedignamente a respeito de Deus, a crentes ou a descrentes, estamos exercendo uma função profética. Quando falamos para pessoas que não são crentes ou aquelas que são crentes, nós usando a palavra de um sentido bem mais amplo, não é, do que naquela época, bem mais amplo. Eu e você
como diz Pedro em 1 capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro 2,9, está dizendo que Deus escolheu essa geração e nós somos geração eleitas, não é sacerdócio real, e é isso que nós somos profetas do Senhor quando nós usamos a palavra de Deus de uma forma mais ampla. Somos também sacerdotes, pois Pedro nos chama, em 1 Pedro 2,9, sacerdócio real, uma nação adquirida. Ele nos convida a sermos parte dessa edificação de um templo espiritual e sacerdotal santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo. E eu vou ler aqui para você em 1 Pedro, capítulo 2, eu vou ler o capítulo 2, versículo... Eu vou ler também o capítulo 2, versículo 5, mas vou ler o 1 Pedro 2,9, porque, só para relembrar você inteiramente do 2,9, diz assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares, sacerdote, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E diz no capítulo 2, versículo 5 de 1 Pedro, eu quero que você vá comigo deixa eu ver se é esse mesmo texto, isso aí, 2,5 de 1 Pedro, veja bem, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! O autor aos Hebreus também nos vê como sacerdotes aptos a entrar no Santo dos Santos. Olha que coisa incrível. Vamos lá para Hebreus, faz questão de ler também no capítulo 10, versículos 19 e 22. 10, vou ler o 21 e 22 também. Olha só. Temos, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você viu como a gente pode ser grato ao Senhor, crescer em amor por Ele e agradecer, porque nós podemos exercer os ministérios ou os ofícios de Cristo, né? Profeta, sacerdote e rei. Vou repetir o versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. São para esses que está aberto para exercer os 3 ofícios de Cristo. Aleluia! Então nós somos instados. Diz o texto de Hebreus 13:15, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Ele também nos diz que nossas boas obras são sacrifícios agradáveis a Deus. Tudo que você faz dentro do reino são sacrifícios agradáveis a Deus. O seu culto, a sua adoração, o seu testemunho, as suas palavras, o seu ato de amor por alguém, quando você oferece um recurso financeiro, quando você oferece um mantimento, quando você dá um agasalho para alguém, ele está dizendo que nós oferecemos ao Senhor um sacrifício. Glória a Deus. Eu vou repetir, irmãos. Diz o texto, ele também nos diz que as nossas obras são sacrifícios agradáveis a Deus. Então diz o texto de Hebreus 13:16, não negligencieis igualmente a prática do bem e da mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se alegra ou se compraz. Hebreus 13:16, ou seja, não negligencie as obras que são colocadas para você fazer, porque isso realmente agrada, é um culto ao Senhor, é um papel sacerdotal. Quando nós nos reunimos como igreja, ainda que você, por enquanto, pela internet e presencialmente, nós estamos juntos, não é, exercendo o papel sacerdotal. Glória a Deus por isso.
Paulo tem um papel sacerdotal em mente quando ele escreve, lá em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem é que fazia sacrifício? Quem é que podia no Velho Testamento? O sacerdote. Quem é que podia depois? Quem é que ofereceu o sacrifício do sacrifício? Jesus, como o grande sumo sacerdote. E agora nós, como igreja, podemos exercer também esse papel sacerdotal. Também compartilhamos agora parcialmente o reino de Cristo. Já falamos do papel profético como cristão, do papel sacerdotal como cristão, e também podemos compartilhar parcialmente o reino de Cristo como papel de rei nesse ofício de Cristo. Visto que fomos elevados para nos, diz o texto de Efésios 2:6, para nos assentarmos com ele em lugares celestiais. Ah, aleluia por isso. Participando assim até certo ponto da sua autoridade sobre várias áreas. Várias áreas desse mundo ou sobre a igreja. Dando a alguns autoridade sobre muitas coisas e a outros autoridade sobre o pouco. Mas Deus nos dá autoridade. Sim, quando nós oramos, nós estamos exercendo autoridade sobre o reino das trevas. Nós estamos exercendo autoridade sobre pessoas doentes, sobre uma enfermidade. Nós estamos exercendo autoridade sobre coisas que estão acontecendo nessa terra. Por isso que é importante a igreja se levantar em oração, porque isso é um papel de reis nesse reino. Oh, glória a Deus! Mas quando o Senhor retornar, aqueles que tiverem sido fiéis sobre o pouco, receberão autoridade sobre o muito. Está muito claro explicado isso na parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 a 30, quando Deus dá autoridade para eles, e eles oferecem os seus talentos, e seus talentos se multiplicam, e eles têm domínio sobre isso. Quando Cristo voltar e reger o novo céu e a nova terra, mais uma vez seremos verdadeiros profetas, pois o nosso conhecimento se tornará então perfeito e conheceremos como somos conhecidos. Anota o texto, 1 Coríntios 13:2 diz isso. Então falaremos apenas a verdade a respeito de Deus e sobre o seu mundo. E se cumprirá em nós o propósito profético original de Deus, que tinha para Adão, seremos sacerdotes para sempre, pois iremos eternamente adorar e oferecer orações a Deus, contemplando sua face e habitando em sua presença. Eu vou lá para o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículos 3 e 4. Quero ler com você 3, 4, acho que eu vou ler até o 5 aqui. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão, diz o texto, pelos séculos dos séculos. Está dizendo sobre nós. Nós reinaremos pelos séculos dos séculos. Iremos oferecer continuamente a nós mesmos, todas as nossas posses e ações como sacrifício ao nosso muito digno Rei. Aleluia! Também seremos sujeitos a Deus. Participar de um reino, também iremos sujeitos a Deus, participar de um governo do universo. Pois com ele reinaremos eternamente, como está no versículo 5 que eu li. Nós reinaremos eternamente. Jesus diz, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu reino, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, nós sentaremos e reinaremos com ele. De fato, Paulo diz aos coríntios, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo?
Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Portanto, toda a eternidade, terminando aqui, toda a eternidade, iremos e agiremos, não é? Diz o texto, toda a eternidade, agiremos para sempre como profetas, como sacerdotes e como reis, subordinados, é lógico, sempre sujeitos ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus, ao supremo profeta, sacerdote e rei. Que delícia isso, irmãos! Qual é o grande propósito de Deus nos 3 ofícios que ele apresenta na Bíblia e na pessoa de Cristo e na vida dos profetas do Velho Testamento? É para que a igreja hoje exerça isso. Olha que lindo! E para que também possamos, não é, viver isso na eternidade como profetas, sacerdotes e reis. Essa é a grande mensagem que Jesus deixa na sua história e a grande mensagem e grande responsabilidade também para cada um de nós, não é, cuidarmos da nossa vida para que sejamos dignos de exercer o papel de profeta, de sacerdote e rei nessa terra. O mundo está precisando de crentes que exerçam subordinados ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, subordinados ao Senhor Jesus, à ação do Espírito Santo, que exerçamos esses 3 papéis. Então, terminamos aqui falando da obra de Jesus, falando de tudo isso, para que você cresça em amor por Jesus e viva tudo o que Ele tem para você. Que Deus te abençoe, espero que tenha sido bênção para você, porque para mim foi uma grande bênção. Um beijo no seu coração, fique atento, porque nas próximas semanas um outro irmão estará aqui, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção também. Deus te abençoe. Obrigado.